Recentemente, a gente teve mais um episódio na interminável história do Grande Prêmio de Singapura de 2008, quando a ação que Felipe Massa move contra Bernie Ecclestone, a FIA e a Fórmula 1 foi acolhida pelo Tribunal de Londres, lá onde ela foi ajuizada. E eu confesso que sempre que sai uma nova notícia sobre toda essa história de Singapura, eu fico me perguntando o que afinal quer Felipe Massa com tudo isso. E no mesmo dia, lá em 20 de novembro, o próprio Felipe Massa emitiu um comunicado nas suas redes sociais comentando sobre esse fato. Eu vou ler aqui na íntegra o que disse o Massa. Aspas. É uma tremenda vitória e um grande dia para mim, para a justiça e para cada um que ama a Fórmula 1. O tribunal reconheceu a força do nosso caso e não deixou que os réus abafassem a verdade sobre 2008. Vamos investigar tudo a fundo. Estou mais determinado e confiante do que nunca. A justiça será feita por mim, pelos brasileiros, pelos tifosi, por todos os fãs do automobilismo, que merecem um esporte íntegro, e pelo próprio futuro da Fórmula 1. E eu confesso que eu achei muito estranha essa declaração de Massa. Mas antes de comentar sobre essa minha estranheza, sobre essa declaração de Massa, vale a gente fazer uma pequena retrospectiva de tudo que já aconteceu nesse caso, nessa história toda de Singapura. Massa resolveu ajuizar essa ação em 2023 depois que Bernie Ecclestone, então chefão da Fórmula 1 na época do episódio, falou que antes de Reginaldo Leme soltar aquela bomba um ano depois, em 2009, a FIA já sabia do acontecido, já sabia da manipulação da corrida por parte da Renault, mas preferiu não investigar, não expor os fatos como forma de preservar a imagem do esporte. Felipe Massa então ajuiza sua ação com 2 requerimentos. O primeiro deles é uma indenização financeira na casa de 64 milhões de euros. O segundo é uma declaração da FIA de que a entidade burlou o próprio regulamento ao não investigar os fatos, mesmo tendo conhecimento de tudo que aconteceu naquela corrida. Segundo alega o próprio Felipe, caso a FIA tivesse realizado investigações, a corrida teria sido anulada, teria seu resultado anulado e o Massa seria campeão de 2008. E é aqui que as coisas começam a ficar um pouco estranhas para mim. Primeiro porque não existe no regulamento da FIA e não existia naquela época a previsão de anulamento, de cancelamento do resultado de uma corrida. O que existe no regulamento é a previsão, é a possibilidade da exclusão de um piloto que infringiu algum regulamento, seja técnico, seja esportivo, daquela corrida. E exemplos não nos faltam. Recentemente, por exemplo, a dupla da McLaren, Norris e Piastri, foi excluída do resultado final do Grande Prêmio de Las Vegas por infringirem o regulamento técnico. Mas a gente também tem diversos exemplos de pilotos que foram excluídos do resultado final de uma corrida por infringirem o regulamento esportivo. Grande Prêmio de Portugal de 1989, Nigel Mansell é excluído, é eliminado da corrida, recebe a bandeira preta por dar ré no pit lane, o que era proibido. É até engraçada essa história que Mansell alega não ter visto a bandeira preta, continua na corrida mesmo tendo sido excluído e termina batendo em Ayrton Senna, que vinha liderando e provavelmente venceria aquela corrida. Ou até mesmo o infame Grande Prêmio do Japão, daquela mesma temporada em 89, quando a FIA excluiu Ayrton Senna do resultado final, alegando de forma grotesca, de forma bizarra, de que Senna, ao cortar a chicane, não teria completado a distância total da corrida. A gente tem o caso também da decisão do campeonato de 1997, quando Michael Schumacher, tentando reproduzir a mesma manobra que ele executou contra Damon Hill em 94, joga o carro para cima de Villeneuve lá na última etapa, no Grande Prêmio da Europa, em Jerez. Ele se dá mal, sai da corrida, e o resultado é que a FIA exclui Schumacher do resultado daquela temporada. A questão é, Schumacher foi excluído da classificação final, mas todos os resultados ao qual ele fez parte durante a temporada não foram alterados. As vitórias que Schumacher teve, as pole positions, toda a pontuação continuou contando nas estatísticas de sua carreira. Os resultados das corridas, mesmo ele tendo sido excluído do campeonato inteiro, continuaram valendo da forma que foram. O mesmo aconteceu com a McLaren em 2007, naquele escândalo de espionagem. A equipe foi excluída do campeonato, teve seus pontos zerados, mas os resultados das corridas durante a temporada não foram alterados. As vitórias, os pódios, a pontuação de Fernando Alonso e de Lewis Hamilton naquele ano não foram cassados. O resultado de uma corrida que Hamilton ou Alonso venceu naquela temporada não foi alterado. O piloto não foi excluído da corrida e o segundo colocado herdou a vitória e assim sucessivamente. Não, isso não aconteceu. E eu tenho certeza que Felipe Massa, a família do piloto, o staff jurídico do piloto,
sabe disso, sabe de todo esse histórico. Por tudo isso, é muito estranho, me causa muita estranheza esse pedido de anulação total do resultado daquela corrida. O mais óbvio, ao que me parece, seria a exclusão de Fernando Alonso, que é algo que eu defendo até hoje. A vitória de Fernando Alonso que deveria ter sido cassada naquela corrida. E aí vale a gente colocar uma lupa ainda maior nos acontecimentos daquela corrida lá em 2008. Quando o safety car entra na pista decorrente do acidente de Nelsinho, tem uma confusão lá, tem gente entrando nos boxes com o pit fechado, enfim, a transmissão também ficou um pouco perdida, a galera. Mas fato é, quando os boxes finalmente são liberados, Massa ele é o primeiro do pessoal que não tinha parado ainda, porque além de Alonso, tiveram outros pilotos naquele momento que já haviam feito pit stop, seja por estratégia, seja porque estavam arriscando também. Mas Massa ele é o primeiro da fila do grande pilotão a entrar no box, justamente porque ele liderava a corrida. Já Hamilton era o segundo da fila, justamente porque ele era o segundo colocado naquele momento. Acontece que, quando o safety car enfim sai e a corrida é retomada, Hamilton relarga na 8ª posição. Ele perdeu justamente a posição para essa galera que já tinha parado antes. Enquanto Massa relarga em 18º. E por quê? O tempo de combustível, carro no chão, pode limpar. Ou seja, caso não houvesse acontecido todo esse problema no pit stop de Massa, Massa sim relargaria na 8ª posição e Hamilton relargaria atrás dele, em 9º. Ambos estariam atrás apenas desses pilotos que já haviam parado antes do safety car. A corrida então segue, Alonso vence e Hamilton termina em 3º. Massa termina apenas em 13º, não marcando nenhum ponto, enquanto Hamilton marcou 6 da 3ª posição. E aí, de novo, considerando que a gente está falando de uma pista de rua, uma pista onde há dificuldade de ultrapassagem, e numa corrida onde Massa tinha o melhor ritmo dentre todos os carros, se ele tem um pit stop normal e relarga em 8º na frente de Hamilton, ele sim teria terminado a corrida em 3º e Hamilton em 4º. E aí, quando a gente olha para a classificação final do campeonato, seriam 6 pontos a mais para Massa e 1 ponto a menos para Hamilton, né? Já que ao invés de marcar os 6 da 3ª colocação, ele marcaria 5 da 4ª posição. Resultado final, Massa seria campeão. Logo, me parece muito óbvio afirmar o grande motivo, o grande fato daquela corrida que influenciou no resultado final do campeonato não foi o acidente de Nelsinho, a entrada do safety car e a vitória de Alonso. Foi, sim, a pataquada da Ferrari no pit stop de Felipe Massa. De fato, toda essa situação da Renault, toda a manipulação, ela tirou a vitória de Felipe Massa. Se a gente considera, como eu acabei de citar, essa situação hipotética de que as coisas seguissem a normalidade, Massa não venceria a corrida, Massa terminaria em 3º. Mas ainda assim, o resultado dessa corrida em nada influenciaria no resultado final do campeonato. O grande fato que prejudicou Felipe Massa naquela corrida, o grande fato com que fez que Massa não tivesse nenhum único ponto naquele fim de semana, foi o problema da mangueira de combustível. E vamos além, pegando o histórico de punições, que a gente deu alguns exemplos aqui, se a gente exclui Fernando Alonso do resultado daquela corrida, o que para mim era o mais justo a se fazer, as coisas não mudam para Felipe Massa, uma vez que ele, que foi 13º, seria 12º, o que também não lhe daria nenhum ponto, enquanto Hamilton, que foi 3º, seria 2º. Hamilton teria 2 pontos a mais, inclusive. E de novo, eu não consigo acreditar que Felipe Massa, a família dele, o staff dele, ou quem quer que esteja assessorando ele, não sabe de tudo isso, não enxerga tudo isso. O que me parece é que toda essa narrativa sustentada por Felipe Massa, de que aquela corrida tirou o título dele, e aqui eu não vou nem lembrar, não vou nem entrar no mérito de que aquela temporada teve 18 etapas e em diversas, tanto erros do Felipe Massa quanto erros da Ferrari tiraram pontos do piloto brasileiro. O que me parece é que essa narrativa ela serve só para justificar, para dar uma mascarada no real interesse de Massa, os 64 milhões de euros. O que não tem nenhum problema. Se o piloto julga que ele perdeu contratos ou fechou contratos menos favoráveis a ele por conta daquele resultado, tudo bem, direito total dele de requerer essa indenização. E aí, cortando de volta para novembro de 2025, o juiz Richard Rey acolhe a ação de Massa e encaminha para julgamento apenas no tocante à indenização financeira de 64 milhões, aspas, para o juiz. A presente ação não pode, obviamente, reescrever o resultado do Campeonato Mundial de Pilotos de 2008.
Permitir que a declaração judicial prossiga chega muito perto, ao meu ver, de interferir no direito da FIA de governar seus próprios assuntos. O senhor Massa não tem o direito de pleitear uma declaração judicial por razões de reputação ou publicidade. E esse, então, é o principal motivo da minha estranheza com a declaração de Massa subsequente a essa decisão do juiz, certo? Ele fala aqui que é uma justiça para os fãs brasileiros, para os tifosi, os fãs da Ferrari, para todos os fãs do automobilismo. O que não faz muito sentido, uma vez que não vai haver nenhuma declaração da FIA afirmando absolutamente nada sobre o título de Massa. A única coisa que vai seguir para julgamento é a parte financeira, é a parte da indenização financeira. Então, assim, ao menos que Massa tenha a intenção de dividir com todos os tifosi, com todos os fãs brasileiros, com todos os fãs do automobilismo, esses 64 milhões de euros, eu não consigo entender, não consigo enxergar como é que se sustenta essa narrativa de que é uma vitória para todo mundo. E eu vou um pouco além. Em termos de imagem, eu acho que Massa tem mais a perder do que a ganhar com tudo isso. Quando a gente olha para os outros envolvidos, a carreira de Nelsinho Piquet está para sempre marcada com esse episódio, vai ser para sempre manchada com esse episódio de Singapura. A reputação de Flávio Briatore, mesmo ele tendo voltado a frequentar o paddock da Fórmula 1, nunca foi boa. Todo mundo sabe a peça que aquele cara é. A reputação de Bernie Eccleston também não é lá essas coisas. A única pessoa que para mim saiu incólume, saiu com a reputação inabalada com essa história toda, é o próprio Felipe Massa. Felipe Massa não tem nada a provar para ninguém. Um piloto que tem 11 vitórias na Fórmula 1, a maior categoria do mundo. Um piloto que passou 8 anos como titular da principal equipe de automobilismo do mundo. Não tem nada a provar para ninguém. A carreira de Felipe Massa fala por si só. Massa é um piloto extremamente respeitado, e eu não estou falando só do Brasil. Ele é um piloto extremamente respeitado no mundo todo. A questão é que o próprio Felipe Massa se torna alvo de piada, de chacota, de qualquer coisa, por conta dessa insistência numa narrativa que não tem nenhuma sustentação. É óbvio que eu queria ter visto Felipe Massa campeão em 2008, é óbvio que eu queria mais um brasileiro campeão da Fórmula 1. Eu lembro até hoje com muito carinho o clima de Copa do Mundo que estava aquela manhã de domingo durante aquela corrida no Brasil, aqui na decisão do campeonato. Óbvio que eu queria tudo isso. Mas infelizmente o desenrolar dos fatos, o desenrolar de toda a temporada, levou ao título de Hamilton. E aqui vale lembrar, eu ressalto, que Massa em nenhum momento ele buscou que caçassem o título de Hamilton, que tirassem o título de Hamilton. O pedido que ele faz da declaração da FIA é mais no sentido moral, de afirmar de que ele teria sido campeão também se não fosse a própria FIA infringindo o seu regulamento. Mas ainda assim, mesmo com toda essa dor no coração por Interlagos em 2008, por toda essa torcida de querer ter visto um piloto brasileiro, eu não consigo vislumbrar nenhuma sustentação nessa narrativa de Felipe Massa, de que o que tirou o título dele em 2008 foi a armação da Renault em Singapura, porque não foi. E aí, para finalizar, respondendo a pergunta que eu mesmo me fiz lá no início do vídeo, o que quer Felipe Massa, me parece muito óbvio que são só os 64 milhões, o que tá tudo certo, o que eu só não compro e não vou comprar é essa insistência numa narrativa que não faz nenhum sentido.